Fala, parceria, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo, resolução de questões. Hoje vamos desmistificar uma questão do CESP que caiu, e nesse ano ainda, num concurso de prefeitura para procuradoria. E ela diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, assinale a opção correta em relação às comissões parlamentares de inquérito, CPI. Assunto que não sai de moda, não adianta, é muito cobrado esse assunto em prova. Mas hoje a gente vai, além de resolver essa questão, a gente vai esquematizar isso aí, para tu ver que não tem nenhum mistério essa tal de CPI. Então vamos lá. Antes de resolver a questão, eu peço que clique no gostei, se inscreva no canal e quero te dizer que temos outras questões de direito constitucional. Confere aí na playlist na descrição. Para a instauração de uma CPI, são necessários os votos da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Na verdade, não. Por quê? Vamos lá. Vamos montar nosso esqueminha lá no anexo. Quando a gente fala de CPI, a gente precisa saber algumas coisas. Por exemplo, o conceito. O que quer dizer uma CPI? Além disso, quais são os requisitos para se instaurar uma CPI? Depois de instaurada a CPI, quando que ela se encerra? Encerramento. E, por fim, uma das coisas mais cobradas na CPI é o que a CPI pode e o que a CPI não pode fazer. A CPI é uma comissão temporária, constituída por deputados e senadores para investigar um fato determinado. Os requisitos para a instauração de uma CPI são três. Primeiro, ele tem que ter uma subscrição de pelo menos 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Requerimento de 1/3. Depois, ele precisa indicar um fato determinado, como eu já te falei no conceito aqui. Ele não serve para investigar fatos genéricos. Além disso, ele tem que ter um prazo certo, ele não pode ser por prazo indefinido. E qual que seria esse prazo? 120 dias, prorrogável por mais 60 dias. Uma coisa que cai bastante em prova, que eu já quero deixar a ressalva aqui, é que, preenchidos estes requisitos que eu acabei de falar, a instauração ela é impositiva. Ela não depende da discricionariedade da Casa Legislativa. E isso a doutrina chama de direito subjetivo das minorias. Certo? E quando que ocorre o encerramento da comissão? Ela vai encerrar em 3 hipóteses. Na conclusão dos trabalhos, no fim do prazo que a gente acabou de falar, ou no término da sessão legislativa ordinária. Agora, o que a CPI pode ou não pode? Tu já deve ter ouvido 1 milhão de vezes falar que a CPI ela possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E isso que cai bastante em prova, porque a prova traz essa afirmação, traz uma situação hipotética e te pergunta se a CPI poderia ou não ter feito aquilo. Muito cuidado, por quê? Porque por mais que a comissão ela tenha poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, não significa dizer que a CPI pode fazer tudo o que o juiz pode fazer. Porque existem coisas que estão sujeitas à reserva de jurisdição. Vamos colocar isso no nosso material também para ficar bem completo. Antes da gente falar o que pode e o que não pode. CPI possui poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, mas não significa que pode fazer tudo o que o juiz faz. Reserva constitucional de jurisdição. O que a CPI pode fazer? Ela pode... Aqui o que mais cai, tá? Ela pode quebrar... Deixa eu só dar um espacinho aqui. Vamos dar um espacinho aqui. Pode quebrar sigilo bancário, fiscal e dados. Ouvir investigados ou indiciados. Testemunhas. Prender, mas cuidado. Isso cai bastante também. Prender em flagrante delito. Mas que graça, todo mundo pode prender em flagrante delito. Pois é, flagrante delito. Agora, ela não pode. Ver se eu consigo mais um espacinho. Não pode aplicar pena. Lembra que eu falei o encerramento? Aqui ao final, ela vai encaminhar relatório. Só fazer uma observação aqui, ó, no encerramento. Final, igual relatório. Ela não condena, ela não aplica pena, ela não decreta prisão. Não pode condenar, aplicar pena, determinar prisão. E aqui é o que mais cai, a cereja do bolo. Ela pode sim quebrar o sigilo de dados telefônicos, mas ela não pode determinar a interceptação telefônica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode sim ver quais os números fizeram ligação para quais números, ela não pode interceptar futuras ligações. E outra coisa, sigilo de correspondência, ela também não pode.
Então, pode quebrar sigilo fiscal, bancário e de dados, mas de correspondência, não. Além disso, por último, vale dizer que ela não pode determinar busca e apreensão domiciliar. Isso daí é uma daquelas matérias que só o juiz mesmo pode determinar. Certo? Feito o nosso esqueminha, nosso resumaço aí, vamos dar uma lida na nossa questão agora. Então, como a gente leu na primeira, para a instauração da CPI precisa o voto da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa? Não, a gente viu que não, né? Conforme eu te disse aqui, o que precisa mesmo é 1/3 dos membros, e não a maioria absoluta. E além disso, quando tiver os requisitos, a instauração ela é impositiva. Então, a nossa alternativa A está equivocada. A CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Beleza, é isso aí, menos é mais. Não encheu linguiça, não falou um monte de informação, foi no básico, no que tá lá na CF, e é o nosso gabarito. Vamos ler o restante. As CPIs são impedidas de convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Essa informação também está equivocada. Vai estar lá na lei da CPI. A lei da CPI é a Lei 1579 de 52, e ela dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. No artigo 2º, ela diz o seguinte: no exercício de suas atribuições, poderão as CPIs determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública, direta, indireta ou fundacional informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença. Não especifiquei aqui, mas eu te falei que sim, que ela pode ouvir investigados e indiciados e ouvir testemunhas. Então vamos colocar aqui, para ficar bem completo, que também se inclui ministro de Estado. Convocar ministro de Estado. Então a letra C também está errada. As CPIs podem investigar diversos fatos, alguns deles indeterminados. Não, na verdade a gente viu que, para ser uma CPI, ela precisa ter um fato determinado. Ela não pode investigar fatos genéricos. Então a letra D também está errada. E a letra E diz: a CPI tem prazo definido para a conclusão dos seus trabalhos. Ok, até aqui está certo, ela realmente tem prazo definido, sendo esse prazo improrrogável. Isso também tornou a alternativa E incorreta, porque como a gente viu aqui, ela tem sim prazo certo, conforme a alternativa disse, mas ele pode ser prorrogado por mais 60 dias. Essa questão a gente resolvia só sabendo os requisitos de uma CPI, ela nem se aprofundou tanto assim, mas esse resumo já fica para outras questões. Então era isso, parceria! Não esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal, lembrando que temos outras questões de direito constitucional, se quiser continuar estudando com a gente. Um grande abraço, até a próxima e tamo junto até a posse! Fala parceria, tudo certo, vamos escutar.